capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe, muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então, ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam o que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que a torna impura. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, disseram, né? Você sabe que os mestres ficaram ofendidos pelo que você disse? E ele respondeu, Jesus respondendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são iguais, são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Pedro disse: explica-nos a parábola. Então ele exclamou: será que vocês não entenderam nem agora? Não percebe que tudo o que entra pela boca vai para o estômago, e mais tarde é expelido na latrina ou para fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar, ou seja, lavar as mãos, não torna ninguém impuro. Então, hoje vamos falar de uma outra coisa. Palavras de Jesus aqui, ensinando a como algo interessante. Eu fiz uma viagem no futuro, né? No futuro da Bíblia, para nós voltar lá no passado. Na realidade, a beleza das Escrituras Sagradas, a compreensão das Escrituras Sagradas está no princípio da Escritura Sagrada, ou seja, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a resposta daquilo que desejamos. Tem uma outra parábola que Jesus conta sobre o trigo e o joio. Vocês conhecem, né? Depois vocês dão uma olhadinha como é que realmente aconteceu tudo. Bom, lembrando do passado, nós sabemos que Adão e Eva agora tá fora do Éden, vivendo a sua vida e dominando, né? Perdeu, né? A
o privilégio de viver num local onde a presença de Deus era constante, ou seja, né, quando a gente fala, dá a impressão assim que Adão e Eva foi os dois únicos que puderam ver Deus. Mas a palavra de Deus ela é bem enfática, né? Quando ela diz que nenhum homem jamais viu Deus. Isso prova que nem o próprio Adão e Eva, lá no Éden, viram Deus. Mas eles tinham a presença de Deus. E eles, quando Deus se apresentava, porque Deus estava o tempo todo no Éden. Assim como hoje, Deus está o tempo todo ao nosso lado. Sabia disso? Não? Tem pessoas que acham assim, Deus não está aqui hoje. Já viu quando, até mesmo eu já aconteceu, de ir na igreja, né? A gente vai para a igreja, a gente espera ter um encontro presencial com Deus, né? Aí você termina o culto, a gente fica assim, puxa, Deus hoje não estava aqui. Você já teve essa sensação de que Deus não estava ali na igreja? Não, Deus está o tempo todo na sua casa, dentro da igreja, né, daquele lar, né, da congregação, no meio da congregação. Deus está na rua, Deus está em todo o tempo. Mas para nós percebermos a presença de Deus, é necessário algo mais. E Deus, lá no Éden, ele estava presente o tempo todo, mas, porém, ele não deixava Adão e Eva perceber a sua presença. Então, quando Deus se apresentava, então Adão e Eva percebiam a presença de Deus. Então, diz que a palavra, né, diz que na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha visitar Adão, né? Vinha conversar com Adão, vinha passear com os dois, o casal ali naquele lugar. E essa presença era, né? Era algo. Eu já muitas vezes percebi, né? Tive essa presença. Na minha conversão, né? No meu chamado, eu tive essa presença. Eu ouvi Deus falar, Jesus, não, Espírito Santo falar comigo. Então, o que acontece? Nós também continuamos assim. Tem aquele dia que a gente vai naquele lá, a gente sai, nossa, hoje Deus estava aqui. Não, Deus está, né? O problema somos nós. O problema está em nós. E também pode ser que Deus, naquele momento, não quis que eu percebesse a sua presença. Mas eu preciso ter certeza de que Deus está aqui. Assim como agora, neste momento, gravando esse áudio para você. Então, nós estamos falando aqui um texto de Mateus, né? Capítulo 15. Eu parti do versículo 8 até o versículo 28. 28. O que Jesus está dizendo aqui? Está falando de algo muito importante, né? Aqui ele está falando de algo que se sai de dentro de nós, não do que entra. Ele não está dizendo do que entra, mas ele está dizendo do que sai. Do que sai de dentro de nós.
ele diz que nós devemos ter muito cuidado com o que sai de dentro de nós, porque isso sim, isso vai trazer impureza, né? Vai trazer essa impureza total para nós. Vai nos fazer diferente, contrário àquilo que nós somos. É interessante que Gálatas, aqui em Gálatas, no capítulo 5, né? No capítulo 5, nós temos aqui também Paulo falando sobre outra coisa que é interessante, ó. Porque, irmãos, vocês foram chamados, porque, irmão, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para dar imagem à sua velha natureza. Ele está falando de velha natureza, ou seja, um dia, né? Um dia eu servia ao mundo e hoje eu sirvo a Deus, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a lei toda é resumida em uma única frase. Olha, toda a lei. Ame o próximo como a si mesmo. Você sabe interpretar a lei? Não? Logo, assim que eu puder, eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Então, ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam o pedaço um dos outros, cuidado. Então vocês não farão nada do que a velha natureza. Cadê? Eu perdi aqui. Vocês acabarão se destruindo, tá? Ele diz assim, então, se isso, né? Minha mensagem é viva pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja, tá? Então, aquela velha natureza do mundo, esquece, abandona. Porque a velha natureza deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja que é oposto à velha natureza. Então, existe as duas vertentes. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão que é a lei em legalismo. Legalismo, tá? O que Paulo está falando aqui? Né? O que Paulo está falando? Olha aqui, ó. É evidente que a velha natureza ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas, para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição, egoísmo, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. Prestou atenção? Mas o que quer dizer isso? Lembra que nós já falamos sobre o que aconteceu lá no Éden? Vocês assistiram o vídeo? O que aconteceu no Éden? Aconteceu que foi plantada uma semente chamada cobiça, tá? Uma semente chamada cobiça
dentro do coração de Eva. Por engano. Por engano. E essa semente do engano, ela está incubada. Sabe o que é uma incubação? Eu, por exemplo, eu tenho uma doença e está incubada dentro de mim. Eu fiz um tratamento, eu tratei ela. Eu fui curado dela, mas ela está incubada dentro de mim. Então, se eu não tiver o cuidado, essa doença vai voltar. Entendeu? Mas se eu tiver cuidado, aí, né? Graças a Deus, esses anos todos, deve fazer mais de 40 anos que já tratei isso, eu não tenho, né? A doença está lá incubada. Mas se eu abusar, ela volta. Então essa cobiça, ela está incubada dentro de nós. Mas é uma outra coisa. Toda doença, ela tem uma coisa que chama como que eu vou dizer para você? Ela tem uma coisa que chama sintoma. Sintoma é a palavra correta. É mesmo, eu, por exemplo, porque eu já tive essa doença, tratei, mas ficou o sintoma. Eu tenho sintoma dessa doença. Então, é por essa razão que eu tenho que zelar e conviver com esse sintoma. Mas é a mesma coisa. Jesus conta a parábola, ele diz assim que o Senhor plantou, né, o trigo, né, e aí, depois da plantação do trigo, como diz, aí bobeou, né, dormiu, como Jesus disse que ele dormiu, que eles dormiram, né, quando acordaram, né, essa foi dormir ali significa bobearam, né, não, não vigiaram. E aí, enquanto ele estava lá desapercebido, né? Desapercebido, o inimigo foi lá, plantou nas covas do trigo, né? O joio, junto com o joio. Eu vou dizer para você o que é o joio. Você depois pode pesquisar, tá? Você vai pesquisar e você vai descobrir o que é joio. Aí você fala assim, nossa Deus, eu não sabia. Joio é uma planta temida demais da conta aos agricultores de trigo. Eles temem, por quê? Porque o joio, além de ser uma planta tóxica, ela é tóxica. É uma planta daninha, danada, ela rouba os nutrientes do trigo. E ela enraiza no trigo de forma que para arrancar ela tem que ser logo no comecinho. Porque se deixar crescer, aí é dureza. Então, os plantadores de trigo, eles ficam ali vigiando. E eles temem essa planta nascer no meio do trigo. E Deus, né? Ele fez o homem puro, né? Que ele é representado como trigo. Mas Satanás, ele engana Eva. Enganar Eva significa plantar uma semente de joio. Porque plantou dentro do coração
de Eva. É muito interessante que quando Deus vem na viração do dia, faz presença, Adão e Eva já estão escondidos. Quando eles percebem a presença de Deus, olha que lindo. Deus está lá vendo tudo acontecer, e aí de repente, e eles não sabem que Deus está ali, que Deus está ali. Eles só sabem quando eles percebem, né? Deus deixa perceber a sua presença. Aí Deus, ele não invade, a sua privacidade. Ele vem com toda a educação, como se fosse um ser humano normal, procurando, né? Batendo na porta, como o próprio Jesus diz, né? Se eu bato na porta, se abrir e me chamar, eu entro. Aí Deus então chama Adão. Onde estão vocês, né? Adão, cadê você, Adão? Parece uma piada, né? Deus só perguntando, onde está Adão? Ele sabe onde está Adão. Mas ele pergunta, né? Onde está Adão? Onde está você? Cadê você? Aí Adão vem e Eva. O que aconteceu? Eva. Aí Eva fala assim, olha, a serpente me enganou. Serpente me enganou. Sabe o que representa essa palavra? Serpente me enganou. Significa que Eva reconheceu o erro. Significa que Eva, ela estava arrependida do que tinha feito, de ter comido da árvore. Por isso que Deus nos ama. Quando Adão responde, a mulher que tu me deste, dá a impressão que Adão está sendo grosso com Deus, estúpido com Deus. Não, ele não está sendo. Ele disse assim, olha, a mulher que tu me deste me deu do fruto da árvore e eu comi. Sabe o que Adão estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, a mulher que tu me deste é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu tomei uma decisão. Porque Eva não fez sexo com a serpente, como diz aí. Eva não traiu Adão em adultério. E o amor de Adão pela sua esposa é grande. E ele falou, eu não vou deixar ela sozinha. Eu vou estar com ela, seja como for. Porque seria como abandonar Eva ali, naquele momento, seria uma tragédia grande. Como seria esse amor ao próximo a partir dali? Então, Adão, entendendo o arrependimento de Eva, ele falou, olha, Senhor, é como se ele dissesse agora, eu tomei uma decisão, vou ficar com Eva, vou morrer do lado dela, junto com ela, porque eu sei que o Senhor tem solução. Só o Senhor pode solucionar isso. Eu entreguei esse problema que eu não posso solucionar para o Senhor. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, é bondoso, é benigno, é perdoador. E ajude-nos
Por isso, quando Adão sai dali, por isso que Deus mata um animal, não sei se matou, né? Pelo menos é o que a gente entende, veste Adão, olha o carinho de Deus. Você imagina se Deus estivesse com raiva, ele ia vestir Adão, ia vestir Eva, e ele dá roupas para eles e põe eles no mundo, para viver no mundo o seu tempo determinado, que agora, porque Adão matou a carne. Porque matar a carne significa livrar-se dessa maldição da cobiça que está incubado dentro. Então aconteceu o quê? Deus coloca eles no mundo para viver, né? E ali, Adão cheio de esperança que Deus vai solucionar o problema. Ele continua ensinando, né? Adorar a Deus. Tanto que Caim e Abel, eles praticam a adoração a Deus. Eles sacrificam a Deus. Mas e como explica a ação de Caim? A ação de Caim já é o efeito, né? O efeito, né? Do maligno, que é o sintoma. Exatamente tudo isso que eu li aqui, que Jesus fala. O sintoma. O sintoma da cobiça. Quais são os sintomas da cobiça? Tudo que não presta. São os palavrões que nós falamos, as raivas que nós temos, a ira que nós temos, o ódio que nós temos, o rancor que nós temos, aquela sede né? A inveja, né? E aí são muitas coisas que devemos ter cuidado, são os sintomas. É o sintoma daquilo que está incubado dentro de nós, que é a semente do joio, a cobiça. Então, o que Deus faz? Através das escrituras sagradas, da palavra de Deus, ele trata o sintoma. Porque a palavra de Deus diz que o joio será arrancado, mas no tempo certo. Então ele diz, Jesus fala assim, olha, nós vamos, né? Quando chegar o tempo, será colhido o trigo. Não vai ser, o trigo não é arrancado pela raiz. O trigo é cortado. Você já viu colheita de trigo? Então não é arrancado pela raiz, ele é cortado. Então quando Jesus diz, olha, aí nós vamos tirar o trigo com o joio. Aí nós vamos separar o trigo e vamos guardar no celeiro. E o joio vai ser queimado. Então é isso. É o sintoma. Nós temos o sintoma. O sintoma de uma cobiça. Porque o cobiçoso verdadeiro ainda virá, que é o próprio Satã, que deseja tudo, né? E assim, nós não podemos nos tornar um joio. Nós precisamos tratar desses sintomas. Porque se nós tornarmos o joio, se nós nos tornarmos o joio, nós perdemos a salvação.
Porque aí, quando a foice passar no trigo, aí o joio vai ser queimado. Porque Deus vai tirar o trigo. E se você quer ser trigo, então cuida do joio. Faz um tratamento, percebe os seus defeitos, as suas, né, a sua forma de reagir, a sua forma como que você, a sua ação, a sua atitude, suas palavras, seu modo de pensar, seu modo de ouvir, seu modo de desejar, né? Então, cuidado com o sintoma dessa semente maligna que está incubada dentro de você. Porque nós precisamos cuidar disso. Entendeu? O que é um sintoma do maligno? Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Que Deus possa realizar obras maravilhosas dentro de você. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe a sua família, abençoa o país, abençoa a nossa nação, as autoridades, abençoa nossos vizinhos, amigos, colegas, abençoa, né, os doentes nos hospitais, e que nós possamos ser melhores a cada dia, todos os dias da nossa vida, e que nós possamos aprender a vigiar, que nós possamos aprender a orar e adorar o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Que todas as nações do mundo sejam abençoadas, que todas as nações do mundo, todos os seres humanos nessa terra possam ser cuidados, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.